Simbora para Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito sério. Pode ser que eu esteja falando com você. Pode ser que eu esteja falando para você. Desista de Portugal. Você só vai saber se você assistir esse vídeo até o final. Mas é muito importante, tá? Fica aqui comigo que você vai saber se você precisa repensar ou não o seu projeto Portugal. Mas antes, roda a vinheta e simbora para Portugal! Vamos lá, esse vídeo é muito objetivo, muito claro, não tem clickbait, é mesmo uma mensagem muito séria para você que está aí planejando morar em Portugal, que está pensando em se mudar para Portugal, principalmente se você vai se mudar para Portugal em família. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Porque com essas informações aqui, pode sim ser que você desista de Portugal. E não sou eu que estou falando para você desistir de Portugal, preste atenção. Mas como criadora de conteúdo, eu me sinto responsável em trazer aqui para vocês informações verídicas e importantes que você realmente precisa saber antes de decidir se Portugal é mesmo o seu lugar. Mas é claro que antes de começar a falar sobre isso, eu preciso que você, por favor, se você ainda não nos segue no Instagram, vou deixar aqui o nosso perfil Simbora para Portugal no Instagram, onde vocês têm ali conteúdo diário, quentinho, gratuito, sobre a nossa vida, nossa rotina, nosso lifestyle como residentes em Portugal e a minha vida como consultora imobiliária. A gente fala muito para vocês dessa profissão. Enfim, mulher, mãe, empresária, essa família que veio lá da Amazônia para morar aqui em Portugal e tá contando ali para vocês todos os bastidores, tá bem? Então siga a gente lá, que eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa relação mais próxima. E claro, aqui no canal, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa o sininho para você receber a notificação assim que a gente postar conteúdo quentinho aqui. E claro, deixa aqui no seu comentário qual foi a sua opinião. Me fala se Portugal é mesmo para você ou se para você, olha, você jogou a toalha e desistiu do projeto Portugal. Me conta aqui que eu quero saber, tá bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo falando: desista de mudar para Portugal se você é o tipo da pessoa que acha que dinheiro pode resolver tudo. Eu sei que no Brasil, infelizmente, muitas coisas você consegue resolver com dinheiro, mesmo que a regra não seja exatamente aquela, tá? E olha, gente, eu sou brasileira, amo meu país, amo meu estado, Amapá, mas eu tô aqui falando realidade, tá? Tem muita coisa que a regra que deveria ser para todo mundo é muito diferente para certas pessoas que têm mais condições financeiras e que têm ali como driblar determinadas situações. Aqui em Portugal, esqueça, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu já vi pessoas aqui que tentaram abrir uma conta no banco sem ter autorização de residência, que a gente sempre fala para vocês que para abrir conta no banco, quando você vem sem visto, quando você não tem autorização de residência, você vai ter uma vida muito diferente das pessoas que vêm para cá, que já chegam em Portugal de maneira regular, de maneira legal, tá bem? Então, abrir conta é um dos obstáculos que você vai enfrentar caso você chegue em Portugal sem visto de residência, tá? Então, vamos lá. A gente já viu gente que chegou aqui sem visto de residência porque achou que conseguiria resolver quando aqui chegasse, e mesmo a pessoa tendo um saldo muito satisfatório na conta, não consegue abrir conta no banco, gente. Por quê? Porque o que vai prevalecer aqui é realmente a regra. Se os bancos dizem que não estão abrindo conta para quem não tem visto ou autorização de residência, eles realmente não vão abrir conta nessas condições, tá? Então a gente precisa mesmo vir preparado, com planejamento adequado, com muita responsabilidade, para saber que para nós termos realmente aquela vida 100% esperada, né? Quem muda para Portugal busca qualidade de vida, busca segurança, busca oportunidades, poder de compra, mas para você ter acesso a tudo isso, as melhores vagas de emprego, você precisa chegar aqui de maneira regular. Então, se você achava que você ia mudar para Portugal e que ia resolver tudo com dinheiro, que você não precisava cumprir as regras, não precisava cumprir todos os pré-requisitos e requisitos de quem vem morar em Portugal, olha, esquece. Desista de Portugal, porque Portugal realmente não é para você. Portugal também não é para você que aí no Brasil tem uma vida social agitada. Se você é o tipo da pessoa ou o tipo de família
que gosta de todo final de semana tá na casa dos amigos, ou fazendo aquelas churrascadas, fazendo aqueles eventos, ou sendo convidados para eventos sociais. E olha, gente, isso é uma realidade, tá? Isso faz muito parte da mentalidade. Eu não tô falando que é certo ou que é errado, tá bem? Eu tô falando que aqui em Portugal não tem essa cultura das pessoas estarem aos finais de semana aqui. A família se embora é diferente porque eu tenho a minha família quase toda aqui em Portugal. Então a gente se reúne em família aos finais de semana, aos feriados, mas assim, a maioria, não é, eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, né? As pessoas mudam ali, tipo, casal, família, ali o núcleo, né, familiar, com os pais e os filhos e pronto. E chega um determinado momento, até porque eu passei aqui quase um ano sozinha, eu sei como é, que a gente olha para as paredes e olha, é só a gente, é o que a gente tem, sabe? Então no início a gente sentiu muito isso, porque nós viemos de uma família grande. Só que quando eu vim pra cá, eu já sabia, eu já sentia no meu coração, eu já preparei eles quando eu saí de lá. Eu falei que eu tava vindo abrir portas e plantar sementes, porque eu queria trazer minha família pra cá, tá? Mas inicialmente nós viemos eu, o Matheus e o Enzo. Então a gente sentia muito esse impacto. Então se você tem uma vida social agitada, tipo, todo fim de semana eu preciso ser convidado para eventos, eu preciso estar em rodas sociais, isso aqui em Portugal não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece sempre, tá? Agora, se você tiver vindo, claro, com o pensamento de não, eu venho, depois eu vou trazer minha família, logo vai ter muita gente aqui da minha família, tudo bem. Se não, você vai aos poucos conhecer pessoas, como eu tenho hoje uma rede de amigos, né, já bem considerável, tenho até sócio, tenho afilhada, tenho compadres, então assim, né, ao cabo de 2 anos e meio, mais ou menos, eu tenho hoje esse círculo de amizade. Mas quando a gente chega ao impacto, se você tem uma vida social agitada, eu não tinha uma vida social agitada, eu e meu marido. A gente só era muito apegada à família e estava sempre com a família, tá? Então, se você espera que encontrar muitos eventos, ser convidado para muitos eventos sociais, talvez Portugal não seja o país para você. Analise bastante essa situação, porque eu sei que isso pode pesar. E eu conheço pessoas que chegaram aqui e disseram, olha, eu não estava preparado para ser mais um, para não ser conhecido na sociedade, para não ser convidado, para não ser requisitado. Tem gente que vivia essa realidade no Brasil e que sente falta disso em Portugal. E tá tudo bem, mas analise direitinho se é essa a realidade que você quer viver na sua vida, tá? Depois, Portugal também não é para você que é imediatista, para você que não suporta o processo, gente. Vamos lá. Vamos começar do início. Para você que gosta de resolver tudo para já, para você que tem pressa, para você que tem urgência em resolver as coisas. E eu falo porque eu também tenho isso, eu sou muito ansiosa, eu sou muito imediatista, sagitariana, impulsiva. E quando eu cheguei em Portugal, eu já vinha preparada, porque a gente estava em 3 anos de planejamento e eu também já estava cursando a minha pós-graduação aqui em Portugal, no Instituto Politécnico do Porto. E eu comecei a assistir as aulas, nós mudamos em janeiro e eu comecei a assistir às aulas online em novembro para poder chegar aqui e passar para as aulas presenciais finalmente. Então eu comecei a ter um contato já com a cultura e eu já fui me preparando para isso, porque trabalhando a minha mentalidade que não é fácil. Então pense muito bem, porque Portugal é um país que, primeiro, tem muitas burocracias administrativas, financeiras, para tudo você tem burocracia. Por exemplo, na hora de matricular o seu filho na escola, você vai chegar lá e você vai com os seus documentos, claro, e a gente tem vídeo aqui mostrando como é que matricula, mas pronto, você vai fazer a solicitação da vaga. Aquele agrupamento escolar vai fazer a busca em todas as escolas daquele agrupamento escolar. Vai ver em qual delas tem vaga para o seu filho. Pode ser que não tenha nesse agrupamento e eles podem te redirecionar para o agrupamento escolar mais próximo. Mas pronto, você vai passar aí esperando por esse resultado dessa pesquisa, dessa busca, de 15 a 20 dias para você ter uma resposta de qual será a escola que seu filho vai estudar. Depois, se você vai, por exemplo, aplicar para um imóvel, agora já falando na minha área, a gente foi lá, gostou daquele imóvel, vamos falar de arrendamento. E aí a gente gostou daquele imóvel, a gente quer colocar uma proposta para arrendar aquele imóvel. Nós vamos lá, vamos preencher a proposta, ou vamos redigir uma proposta, fazer a defesa do perfil do cliente e vamos protocolar a proposta para aquele imóvel. Pode demorar de 2 dias a 1 semana para vir a resposta, tá? A aprovação ou a negativa. Enquanto isso, você morre de ansiedade esperando essa resposta, tá, gente? Aí pronto, saiu a resposta. Acabou? Não. Saiu a resposta e você foi o escolhido, a sua proposta foi aceita para o arrendamento. Aí você coloca aí mais de 2 a 5 dias, ou às vezes até 1 semana,
para a confecção dessa minuta contratual, para que depois a gente possa finalmente passar para as assinaturas e para as assinaturas e pagamentos e tudo mais. Então, assim, nada é muito rápido, nada é urgente, nada é para ontem. Então, a gente precisa que vocês venham com muita paciência. Se você é imediatista, olha, Portugal realmente não é um país para você. E depois, se você não gosta de viver o processo das coisas, isso é muito importante, essa é a parte mais importante. Fiquem aqui até o final, porque eu vou aqui dar um depoimento de verdade para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Muita gente que vê a gente no Instagram, que me vê nas aulas de mentoria, que vê ali, a Júlia do Simbora foi indicada para um prêmio, a Júlia tem 157 mil seguidores no Instagram, é muito fácil a vida do criador de conteúdo, é muito fácil a vida do consultor imobiliário. Gente, de verdade, quem vê a nossa vida hoje, indo no supermercado, comprando todas as besteiras que a gente quer, graças a Deus, a gente tem um carro, que quando a gente chegou aqui a gente comprou um carro de 2005, hoje a gente tem um carro muito bom, a gente comprou o carro agora na concessionária. Então, são muitas coisas que mudaram num espaço muito curto de tempo. Mas é preciso que você saiba que a realidade da outra pessoa não necessariamente vai ser a sua e você precisa viver o processo. Quem nos conheceu quando nós chegamos aqui em Portugal sabe que nós chegamos dispostos a viver a vida de morador, de residente. Nós não chegamos aqui como turistas. Se nós tivéssemos feito isso, nós tínhamos acabado com a nossa reserva financeira e tínhamos transformado o nosso sonho em um pesadelo. A gente com certeza faria parte da estatística negativa dos brasileiros que mudaram para Portugal e não deu certo, tá? Então, assim, quando nós chegamos aqui, pode puxar os vídeos que tem antigos aqui do YouTube, que a gente faz questão de manter para que vocês saibam a nossa realidade. Como foi que eu cheguei aqui em Portugal? Nós chegamos aqui em Portugal e nós arrendamos o apartamento T2 no terceiro andar sem escada. O prédio, o aspecto do prédio, o aspecto externo do prédio era assim, algo que eu não imaginava morar num prédio com aquele aspecto. Mas eu abri mão, fiz concessões por conta do apartamento, que eu gostei muito, que o apartamento estava remodelado ou reformado, como se fala aqui em Portugal. Ou como se fala no Brasil, reformado e remodelado em Portugal. Depois, estava perto de transportes públicos, mas na verdade era o ônibus, era o autocarro, não era o metrô, né? O metro como a gente tem hoje. Enfim, tinham muitas coisas que me incomodavam e eu fazia aquele esforço. Eu andava para chegar no trabalho, eu levava mais ou menos 1h20, porque eu tinha que pegar o autocarro, depois pegar o metrô. Então eu levava 1h20 carregando uma mochila pesada com notebook e tudo mais, com meu material de trabalho, subia as escadas com esse material pesado nas costas. É a gente para fazer tudo, sabe? Eu não tinha chance de chegar fim de semana, vamos para um restaurante. Não era assim. Quando a gente chegou, não existia essa vida que a gente tem hoje, de todo fim de semana tá em restaurante, de todo domingo tá no sushi, de fazer viagens internacionais. Não era assim. A gente plantou para colher agora. É super importante você viver esse processo. Quando nós chegamos, como eu falei, a gente comprou um carro 2005, tá? Um carro que custou 2.500 euros. E hoje a gente tem um carro que foi comprado na concessionária. Hoje a gente mora em um apartamento T3, que é no centro da Maia, próximo à Câmara Municipal, tem elevador, é um apartamento com condomínio fechado. Então, assim, a gente vive realmente uma outra realidade. E eu tô falando isso pra vocês, não pra vocês falarem, eu não posso ter, a vida dela é diferente. Tem muita gente que olha e fala assim, ela tem sorte, a vida dela é diferenciada. Gente, eu reconheço que a gente é muito abençoado, que a nossa vida hoje é sim diferenciada quando a gente compara com a vida de muitos imigrantes que têm o mesmo tempo de Portugal que a gente. Mas a nossa mentalidade no início fez toda a diferença. Então, assim, não venha morar em Portugal se você não quer viver o processo. Você está vendo hoje a gente no propósito, você está vendo hoje o glamour que você vê no Instagram. Mas quando a gente chegou aqui não era assim. Quando a gente chegou aqui nós fizemos muitos sacrifícios. Muito. Teve um dia que a gente andou, e isso eu já contei para poucas pessoas essa história, eu tô contando aqui para vocês hoje. Teve um dia que nós fomos passear na Ribeira e nós não fazíamos nenhum tipo de programação turística paga, tá? A gente passava no supermercado, pegava alguma coisinha, fazia um piquenique pela rua. E era como a gente passeava e conheceu a cidade do Porto. E teve um dia que a gente já tinha ido no supermercado cedo, já tinha acabado o que a gente tinha levado, e chegou a noite, a gente estava na Ribeira, a gente queria comer. E assim, a gente tinha uma reserva responsável na conta, mas a gente tinha um orçamento diário que a gente podia usar, um orçamento semanal e um orçamento mensal. E não cabia no nosso orçamento parar para comer no restaurante da Ribeira, que é muito caro, é um restaurante turístico. Então nós andamos muito, pessoal, tipo assim, acho que a gente andou mais de meia hora, caminhando mesmo, subindo ladeira no Porto. Porque eu disse pro Matheus que tinha um lugar que vendia um bolinho de bacalhau a 2 euros.
E a gente rodou para achar esse bolinho de bacalhau a 2 euros, porque no nosso orçamento não cabia fazer outra coisa, porque nós tínhamos responsabilidade com os nossos objetivos. Então, para você que quer viver o propósito, para você que quer ter o resultado, sabe? Você que quer alcançar aquele sonho, você precisa viver o processo. E eu vou indicar para vocês um livro que tem me ajudado bastante nisso, tá? Tem me desacelerado, que tem, assim, me ajudado a ter mais clareza do que eu quero para mim, para minha família. A gente sempre vive naquela busca, naquela correria desenfreada, sabe? Para trabalhar, para fazer as coisas. E eu decidi ler esse livro aqui, Mulheres Improváveis, eu vi na internet. É da pastora Viviane Martinello, tá? E assim, eu sou católica, mas é um livro para pessoas cristãs, gente. Não importa se você é católica, se você é evangélica, de verdade. Porque é um livro que fala sobre as mulheres que Deus está levantando neste tempo. Num tempo tão difícil como a gente vive hoje, é tão difícil você conciliar família, trabalho, religiosidade, sabe? Não deixar a sua fé fraquejar. E você que está no Planejamento Portugal, você aí que se acha uma mulher improvável, olha, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, porque pra mim tem feito toda a diferença, tá? Eu tô amando ler esse livro. E assim, mostra o quanto a gente precisa ter esse compasso de espera muitas vezes, sabe? Quando eu tava naquele planejamento durante 3 anos, eu parava e pensava, vai acontecer? Será que realmente vai acontecer? Por que comigo? Eu me acho tão improvável, eu sou tão imperfeita, sabe? A gente vive muito aquela coisa de achar que a gente não é merecedora, que a gente precisa se convencer do merecimento. Então, você que está no Planejamento Portugal, você que entendeu que Portugal é para você, mesmo ouvindo tudo que eu falei, você precisa se preparar para esse projeto e não é só financeiramente falando, também é emocionalmente falando. O hábito da leitura tem me trazido muita tranquilidade, sabe? Antes de dormir. E esse livro, Mulheres Improváveis, realmente tem feito a diferença para mim. Eu queria indicar para você, vou deixar o link aqui, como eu falei, vai lá para você também, e depois para você ler, para você assimilar, aplicar, e depois me conta o resultado que vai ter na tua vida, porque na minha vida tá fazendo muita diferença. Então assim, se é o seu projeto, se é o seu plano, se é o seu sonho, se mesmo depois de eu falar essas duras verdades aqui, você ainda quer mudar para Portugal, é porque esse vídeo era para você, mas a desistência não é para você, e eu fico feliz com isso. Me conta aqui nos comentários qual a sua resposta para mim. E aí, Portugal ainda é para você? Tô te esperando aqui em Portugal. Até o próximo vídeo e simbora para Portugal!